Chegou a hora. Nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, Corinthians e Rosário Central define quem avança para as quartas de finais da Libertadores. E nesse vídeo vou te falar a provável escalação do Corinthians para esse confronto tão decisivo. Para esse confronto, o Hugo Souza deve ser o goleiro titular do Fernando Diniz. Mesmo tendo falhado na minha visão no confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, acredito que ele é o nosso goleiro de confiança e nesses confrontos de mata-mata é um goleiro que pode ser muito importante, como já foi em várias ocasiões para o Corinthians, fazendo defesas difíceis, defesas aí que custam a vitória para o Timão e também sendo sempre muito decisivo nas disputas de pênaltis. Na lateral direita do Corinthians, Fernando Diniz deve escalar novamente Mateuzinho. Acredito que na lateral direita do Corinthians, o Mateuzinho é unanimidade. É um jogador que vem fazendo uma excelente temporada pelo Corinthians, fazendo jogos bastante regulares, sendo um jogador muito eficaz defensivamente, mas também com o seu ponto forte ofensivo, um jogador que sempre se apresenta muito bem no ataque, e nesse confronto contra o Rosário Central, acredito que ele pode ser muito útil. Já na zaga do Timão, o Fernando Diniz deve colocar pelo lado direito da zaga Gabriel Paulista. Apesar de ter saído lesionado na partida contra o Cruzeiro, o próprio Fernando Diniz deixou bem claro na entrevista coletiva pós-jogo que não aparecia ser uma contusão grave. O jogador no primeiro jogo contra o Rosário na Argentina, um jogo muito truncado, foi muito bem e sofreu muitas pancadas, várias faltas sofridas aí que pode ter gerado um impacto físico no jogador e por isso ele sentiu algumas dores ao longo da semana e ressentiu esse probleminha no confronto contra o Cruzeiro e por precaução saiu do jogo para não agravar a sua lesão. Já ao lado do Gabriel Paulista teremos Gustavo Henrique. Esse sim, acredito que em termos de regularidade, é o principal jogador do Corinthians em 2026. Um jogador que tem sido muito crucial, não defensivamente, mas sim ofensivamente. Com a falta de jogadores marcando gols entre os atacantes, ele muitas das vezes tem correspondido e tem sido o homem-gol do Corinthians, já tendo 6 gols na temporada e sendo o vice-artilheiro do Timão. Mas defensivamente é um cara muito importante na jogada aérea, é um zagueiro muito técnico que ajuda demais o Corinthians. Agora indo para a lateral esquerda do Corinthians, assim como o restante da zaga e do gol, o lateral é Matheus Bidu. Acredito que também temos uma unanimidade nesse setor, já que o Angileri é um jogador bastante consistente, mas o Bidu é um lateral que está em um nível acima. Um lateral que, na minha visão, poderia estar sendo até cotado para uma convocação para a seleção brasileira, já que vem fazendo excelentes temporadas no Corinthians e tem sido um jogador muito completo e técnico na lateral do Corinthians. E nesse confronto contra o Rosário, acredito que também ele pode ser muito útil, já que é um lateral praticamente ala no esquema do Diniz, que sempre apoia muito nas inversões do lado direito para o lado esquerdo. Ele quase sempre está muito bem colocado e quase sempre cria boas oportunidades de gols para o Timão. Agora indo para o meio de campo do Corinthians, como primeiro volante teremos Ranieri. Ele também é outro jogador que tem sido muito regular nessa campanha de 2026 do Corinthians e tem sido um jogador que não tem tido altos e baixos. Um jogador que quase sempre está no mesmo nível, em um nível altíssimo e tem cada vez mais jogado bem e se aperfeiçoado na questão técnica com a chegada do Diniz. Tem arriscado cada vez mais passes e tem sido um jogador que tem arriscado bastante, mas não tem errado, tem ido muito bem. E defensivamente dispensa comentários, um jogador muito completo que faz muitos desarmes e é sempre muito consistente no setor defensivo. Ao lado do Ranieri para esse confronto como um segundo volante, o Fernando Diniz deve escalar André Carrillo. Acredito que com a ausência do Alan, que está suspenso para essa partida pelo cartão vermelho sofrido no jogo de ida, e o André, que ainda não deve estar à disposição, pois tem uma lesão
muscular que deve deixar fora dos gramados por um bom tempo, acredito que o Carrilho ganhou essa posição no confronto contra o Cruzeiro. O Fernando Diniz colocou ele, testou como um segundo volante naquela ocasião e acredito que ele deu conta do recado. Foi um dos melhores jogadores do Corinthians na última partida e nesse confronto contra o Rosário, onde o Corinthians precisa ter a bola e pressionar o rival, acredito que também ele deve ser titular e peça muito útil. Agora indo para o setor direito do ataque do Timão, o Fernando Diniz novamente deve contar com Caio César. Outro jogador que também nas últimas partidas do Corinthians tem ido muito bem. Não tem conseguido marcar efetivamente, participar de gols ou com assistências, mas tem sido um jogador de muita criação, que muitas das vezes tem sido a válvula de escape do Corinthians pelo setor direito e que tem feito grandes jogadas individuais, mas precisa aperfeiçoar a tomada de decisão, a finalização, o último passe, mas é um jogador que tende a crescer cada vez mais e se tornar uma peça unânime do Timão. Agora indo para o lado esquerdo do ataque do Corinthians, teremos Breno Bidon. Outro jogador que também é peça unânime do time do Fernando Diniz, um jogador indispensável, que na última partida foi preservado saindo no primeiro tempo para chegar a todo vapor, em toda forma física para esse confronto que deve ser muito truncado, um confronto que na posição deles no meio de campo deve suar bastante, já que o Rosário é um time que faz muitas faltas e pressiona bastante o portador da bola, e o Breno Bidon, tendo a bola, é um cara diferente no Corinthians. Agora chegando no ataque do Timão, como um segundo atacante aproximando do camisa 9, teremos Rodrigo Garro. Ele também que é o camisa 10 de origem do Corinthians em termos de função tática durante o jogo, que tem deixado um pouco a desejar, na minha opinião, nos últimos jogos, depois da pausa para a Copa do Mundo, mas é um jogador que é indispensável, o Fernando Diniz confia bastante. Um jogador que pode decidir a partida a qualquer momento, um jogador que cria muitas jogadas para os atacantes, para os jogadores que tem em volta dele, mas também o jogador que costuma finalizar jogadas e ser aquele jogador do último passe, da última finalização, um jogador que para esse confronto tem a bola parada e pode ser decisivo. Agora, como o camisa 9, o centroavante do Corinthians para esse confronto contra o Rosário Central, ainda temos muitas dúvidas, mas na provável escalação ainda teremos Pedro Raul como titular. O Yuri Alberto ainda é dúvida para este confronto, iremos aguardar algumas informações ao longo da semana, mas a tendência é que realmente ele ainda não esteja apto para essa partida. Guinegão briga com o Pedro Raul, mas acredito que o Fernando Diniz tem a opção, opta por escalar o Pedro Raul. Memphis Depay ainda também com o seu problema de renovação, também ainda não deve estar disponível para esse confronto, assim como os atacantes Vitinho e Kaique. Ambos que passaram por cirurgia no joelho ficarão um bom tempo afastado. Já no meio de campo, Zacarias Labiad é desfalque também do Timão, também por problema no joelho. Meu palpite para esse confronto é o Corinthians vencendo por 2-1. Acredito que o Corinthians vence essa partida com tranquilidade, pois atuando na Neoquímica Arena, eles são muito fortes e tendem a pressionar bastante a equipe do Rosário Central, que também deve fazer um golzinho aí, pois é uma equipe que tem qualidade. E aí, fiel, deixe nos comentários o que você achou dessa provável escalação do Corinthians para esse confronto contra o Rosário Central. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Valeu, fiel, e te espero aqui no próximo vídeo.